A Justiça Federal, no Distrito Federal, determinou o arquivamento de 4 pedidos de investigação de parlamentares contra Jair Bolsonaro, por declarações de condutas do ex-presidente durante o mandato. Falas de Bolsonaro geraram pedidos de investigação. Ele disse que levantaram ele, presidente, do chão naquela hora. Ninguém se levantar, pô? Aí, presidente. Tô perto aqui, mais de 7 arroba, né? Olha, presidente. Nesta, por exemplo, em que o ex-presidente associava o peso de um homem negro a arrobas, unidade de medida usada na pesagem de gado, parlamentares do PSOL e do PCdoB e a Frente Ampla Democrática pelos Direitos Humanos pediram investigação sobre o tema. Porém, agora estão arquivados pela Justiça. O mesmo aconteceu com declarações contra ministros do Supremo Tribunal Federal no 7 de setembro, em especial a Alexandre de Moraes, presidente da Casa. Dizer a esse ministro que ele tem tempo ainda para se redimir. Tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos. Ou melhor, acabou o tempo dele. Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha! O pedido de investigação foi apresentado pelo deputado Elias Vaz, do PSB de Goiás. E o último procedimento arquivado foi apresentado por Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo, contra Bolsonaro, e o então ministro Anderson Torres, por supostos crimes de prevaricação e responsabilidade, por suposta omissão na adoção de medidas para promover a extradição do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos. Os pedidos de investigação tinham sido inicialmente apresentados ao Supremo Tribunal Federal, quando Bolsonaro ainda era presidente. Após a saída do cargo, com a perda do foro privilegiado, os casos foram enviados pela Corte à primeira instância da Justiça Federal. Em todos os casos, o juiz Frederico Botelho de Barros Viana, da 15ª Vara Federal, atendeu ao pedido do Ministério Público Federal, que defendeu não haver indícios de crimes. Mas o mesmo lembrou o trecho do Código de Processo Penal que prevê a possibilidade de reabertura dos pedidos caso surjam novas provas. O presidente Lula recebeu no Palácio do Planalto o administrador da NASA, Bill Nelson. Na conversa, a Amazônia e o retorno de humanos à Lua estiveram entre os principais assuntos. Acompanhe. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com o administrador da Agência Espacial dos Estados Unidos, Bill Nelson. Astronauta aposentado, o chefe da NASA esteve no Palácio do Planalto acompanhado da embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Elizabeth Blegley. Após o encontro, ela afirmou que Lula e o presidente norte-americano Joe Biden devem voltar a conversar em breve, mas não confirmou uma data, nem o assunto. Em entrevista coletiva, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, comentou sobre a parceria espacial entre Brasil e os Estados Unidos. A nossa cooperação com os Estados Unidos na área espacial vem desde a década de 80. E as mais relevantes é essa do projeto Artemis, que é exatamente para explorar as potencialidades, né, lunar. E aí é uma abrangência muito grande de pesquisa, vai desde a agricultura, passando pela saúde, não é? São várias possibilidades. Em outro trecho, a ministra cita a Amazônia e afirma que o administrador da NASA, Bill Nelson, fará uma visita ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O presidente da NASA, ao visitar o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele vai ver de perto o que nós já temos, o foco dele na nossa conversa tem sido a Amazônia, as possibilidades de ter um maior imageamento da Amazônia. Nós temos o DETER, que já é um programa que em tempo real observa, né, o monitoramento da floresta amazônica, e tem o PRODES, que é anual. São esses dois grandes projetos.
Então ele vai conhecer o que nós fazemos já, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e ele quer propor mais 3 outras parcerias de satélite que possam fazer o imaginamento mais aprofundado. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, fez uma postagem na internet ligando democracia à tirania. Há 3 semanas ele havia causado polêmica ao citar o ditador Mussolini, na Itália, em suas redes sociais. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, publicou neste domingo frase em rede social ligando a democracia com a escolha de tiranos. A iniciativa ocorre 3 semanas depois do governador ter compartilhado, também nas redes, declaração atribuída ao ditador italiano Benito Mussolini, o que levou o político a dar explicações sobre a atitude. Neste domingo, Zema postou em seu perfil no Instagram que democracia é o direito das pessoas escolherem o próprio tirano, de autoria de James Madison. Madison foi um dos primeiros presidentes dos Estados Unidos no século XIX. O governador mineiro tem sido criticado neste ano por declarações como uma afirmação de que o governo Lula pode ter feito vista grossa nos ataques de 8 de janeiro para se colocar como vítima. Zema, que se reelegeu em 2022, é um dos cotados para disputar a presidência da República em 2026, diante da condenação à inelegibilidade de Jair Bolsonaro, de quem foi aliado. A sabatina no Senado de Paulo Alcoforado, indicado por Lula para a Ancine, a Agência Nacional do Cinema, deve acontecer já no mês de agosto. A sabatina de Paulo Alcoforado para uma vaga na diretoria da Ancine, Agência Nacional do Cinema, deverá ocorrer na primeira quinzena de agosto, na Comissão de Educação e Cultura do Senado. A data, no entanto, ainda não foi marcada. Ele será o primeiro nome indicado pelo governo Lula neste 3º mandato do petista para compor a diretoria da agência. Atualmente, o colegiado Ancine é formado por 3 indicados do governo Jair Bolsonaro. Segundo o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, relator da indicação, há uma demanda forte do Ministério da Cultura para dar celeridade ao processo. Alcoforado é uma indicação da própria ministra da Cultura, Margarete Menezes. Ele já foi diretor da Ancine entre maio de 2009 até dezembro de 2010, além de ter sido secretário de Políticas de Financiamento do órgão. O ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, recebeu alta e vai seguir com tratamento contra a pneumonia em casa. O ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, do União Brasil, teve alta do hospital em Campos dos Goitacazes, no norte fluminense, e seguirá tratando a pneumonia em casa. A informação foi confirmada pelo próprio político em publicação feita em sua conta oficial do Instagram. Governador do Rio de Janeiro entre 1999 e 2002 e ex-candidato à presidência, Garotinho aparece na foto ao lado de sua esposa e também ex-governadora do Rio de Janeiro entre 2003 e 2007, Rosinha Garotinho. Na publicação, o político afirmou que os médicos liberaram a continuação do tratamento contra a pneumonia em casa, após realizar exames e imagens de tomografia. Garotinho foi internado na manhã de sexta-feira, depois que o quadro de pneumonia que tratava em casa piorou. No sábado, Garotinho também postou nas redes sociais a previsão de continuar com o tratamento em casa, dependendo da avaliação dos médicos no domingo. E em instantes, luto na música brasileira. Morre Leni Andrade, referência no samba e no jazz brasileiros. E morre também Doris Monteiro, a cantora que antecedeu a Bossa Nova. O Brasil News da Rede Brasil volta daqui a pouquinho.